não sei se deu tempo de você ler o finalzinho do verso de hoje, onde diz: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Existe vida após o divórcio. Existem opções após o divórcio. Eu sei que a maioria das pessoas, quando passam pelo divórcio, vivem em prol do casamento. Peraí. Aquele que se divorciou vive em prol do casamento? Sim. Hoje, como eu já disse várias vezes, a nossa sociedade gira em torno do casamento. Nós somos educados desde quando nascemos e vamos crescendo de que nós devemos casar e de que não existe vida fora do casamento. Muitas crianças, ainda pequenininhas, são questionadas pelos seus tios, pelos amigos, perguntando assim: nossa, com quem será que fulano vai casar? Quando crescer, você quer casar com quem? E as crianças crescem com isso. Nós desenvolvemos numa sociedade onde tudo gira em torno do casamento. Você precisa casar, você precisa casar, você precisa casar. Mas olha, não é assim. Existe vida além do casamento. E mais importante, existe vida além do divórcio. Você precisa entender uma coisa. De fato, o casamento é bom. Quem experimenta o casamento sente falta, principalmente pelo fato que você se uniu a uma pessoa e vocês se tornaram uma só carne. Então, ainda que essa pessoa viva longe, esteja viva e hoje viva com uma terceira pessoa, você vai sentir falta, você vai depender dessa pessoa e você vai ter uma ligação com essa pessoa enquanto os dois viverem. Isso é inevitável. Entretanto, você pode sim optar por viver a vida, ao invés de viver em prol de um casamento, mesmo sendo após o divórcio. Por que eu estou dizendo isso? Eu já vi muitas pessoas passarem pelo manual do casamento e essas pessoas elas costumam se apegar à restauração. Fala assim: olha, Diego, eu quero restaurar o meu casamento, é o propósito da minha vida. E sabe o que acontece? Essas pessoas vão ficando amarguradas, porque elas param de viver para olhar para trás para um casamento que não deu certo, sonhando com um dia que aquilo vai poder acontecer novamente. E sabe o que é o pior? Quem vive dessa forma nunca consegue restaurar o casamento. Por 84 dias aqui no Manual do Casamento, nós estamos transformando esse relacionamento. Nós estamos transformando a pessoa. Nós estamos inserindo princípios que a lei do casamento prevê. Nós estamos retirando manias e coisas que destroem o casamento. Nós estamos preparando o indivíduo para viver conforme a vontade de Deus, inclusive no casamento. Entretanto, isso não é certeza ou garantia de que o casamento vai ser restaurado. Porque nós temos, no meio de todo esse processo, algo maravilhoso que Deus fez, chamado livre-arbítrio. Ou seja, por mais que você se prepare, por mais que você esteja pronto, adequado ao casamento, e seja isso que você quer, e você ora, e você é um com Deus, nós ainda temos o outro que pode vir a não querer. Claro, se você se tornar um com Deus, e você cumprir à risca tudo que nós estamos fazendo aqui no Manual do Casamento, as probabilidades de Deus interceder a seu favor e o teu cônjuge voltar são enormes, Mas ainda existe uma pequena chance disso não acontecer. A vida após o divórcio, ela te ajuda inclusive na restauração do casamento. Pare e pense, como é que eram os fatores quando você se apaixonou pelo seu esposo, pela sua esposa? Certamente vocês estudavam, e se estudavam, então tinha sonhos com faculdade, com carreira profissional, tinha perspectivas acerca disso. Vocês ainda solteiros olhavam para o casamento vislumbrando uma oportunidade de experimentar uma nova vida, de experimentar coisas novas juntos. Vocês olhavam com grande expectativa para se comprar um carro, para se comprar uma casa, para fazer viagens. Então, vocês eram indivíduos que viviam, que tinham sonhos, que tinham projetos, que tinham rotinas, que tinham amigos, que tinham atividades diárias, e vocês achavam um tempo para passarem juntos. Perceba que isso precisa acontecer novamente. Perceba que você precisa novamente ter vida. Você precisa ter amigos, você precisa ter rotinas, você precisa ter sonhos, você precisa realizar esses sonhos. Para quando
naturalmente o seu esposo ou sua esposa olhar para você, mais uma vez sentir vida. Quando isso não acontece, sabe o que a pessoa geralmente vê? Vou usar o exemplo de uma mulher. Ele vai ver uma mulher chorona, uma mulher que fica implorando para que volte para o casamento. Não por amor a ela, mas por amor aos filhos, por amor a uma história, para parar de machucá-la. E ela sempre vai trazer à tona a questão da justiça, que não é justo o que está fazendo. E sinceramente, isso não é atraente. Isso não consegue cativar uma pessoa a decidir passar o resto da sua vida com alguém sob tais circunstâncias. É simples, é uma matemática psicológica simples. Então, essa pessoa com esse perfil, com essas características, não vai conseguir restaurar um casamento. Agora, se você decidir viver, se você decidir que existem coisas mais importantes que o casamento, principalmente a tua vida espiritual, a sua disponibilidade de crescer espiritualmente, de crescer com Cristo, de ser um com Ele, de experimentar, fazer tudo aquilo que Ele pede, de ir por todo mundo, de anunciar os evangelhos, de fazer com que o ímpio se converta do teu mau caminho, de fazer com que os pobres sejam supridos das suas necessidades, que os órfãos e as viúvas sejam supridos na sua carência afetiva, que os enfermos e os presos sejam visitados no seu momento onde eles estão cativos, quer seja por um leito de hospital, quer seja por umas grades, enfim. Se você decidir viver, as suas probabilidades agora de restaurar o casamento, elas mais do que duplicam. Entenda a pessoa que o seu esposo, a sua esposa pode vir a ver em você daqui a 5 anos, por exemplo. Pare e pensa. Se você continuar numa linha depressiva, de lamentação, de falar para todos os amigos e parentes que o seu esposo está com a outra, que ela é uma vagabunda, que ela não presta, que ele abandonou filho e não sei o que, pensa o tipo de pessoa que você vai ser daqui a 5 anos. Imagina se você vai ser a pessoa mais atraente para o seu marido. Pensou? Não vai ser, né? Então tá bom. Agora imagina você realizando sonhos, fazendo uma nova faculdade, ou fazendo uma pós-graduação, ou fazendo uma faculdade, um curso técnico. Imagina você fazendo viagens, batendo fotos no Chile, ou em Fortaleza, ou em alguma praia, conhecendo algum ponto turístico no Brasil. Imagine você, daqui a 5 anos, com um carro comprado com os seus esforços, ou talvez uma casa, ou talvez algum outro projeto financeiro bem-sucedido. Imagine você com uma autoestima elevada, sabendo que você foi abandonado ou abandonada, não foi por causa da sua beleza, foi por causa do pecado, foi por causa de uma negligência, foi por causa da ignorância. E agora imagine você, essa pessoa com uma autoestima elevada, com planos e sonhos realizados, com toda essa projeção de vida, exalando vida pelos poros. Agora imagine essa pessoa diante do seu esposo ou da sua esposa. É muito mais atraente, não é verdade? E é justamente isso que você precisa. O Manual do Casamento até aqui lhe trouxe pontos cruciais que você precisa, mais do que para o casamento, precisa para a vida. Os princípios que nós falamos a respeito do amor, eles se aplicam a todos, menos ao casal. Você precisa viver o amor, você precisa amar a todos. A todos. Não tem como você falar que ama seu esposo e quando eu pergunto para você, e isso é muito comum, os casais, quando a gente está fazendo triagem, conversando pelo WhatsApp, geralmente a esposa, né, o esposo pega e fala assim, olha, eu quero meu marido de volta. Eu falei, tá, mas você perdoa ele? Ele falou, eu perdoo. Você ama ele? Eu amo. E a amante? E aí a mulher diz assim, a amante eu quero que morra. Peraí, da mesma torneira é possível sair água e sair cachaça? Ou sai uma coisa ou sai outra, né? Ou sai luz ou sai trevas. Ou você é amor ou você é ódio. Então não tem como separar isso. E isso não é algo que se aplica apenas no casamento, é algo que se aplica na vida. Então quando nós falamos de princípio, de honrar pai e mãe, da família, da prioridade, isso vai muito além de marido e mulher. É um princípio que você precisa ter na sua vida, como cidadão, como um indivíduo, como um cristão. Você precisa disso. Quando nós falamos
acerca de controle financeiro, de sonhos, de princípios, dos valores que colocamos nesse princípio, da rotina do tempo, dos cuidados com aquilo que você vê, que você ouve, com aquilo que você fala, o seu convívio social, o seu convívio espiritual, a luta pela carne, a luta para vencer os impulsos sexuais. Tudo isso vai muito além do casamento. É algo que você precisa para a sua vida. Se você não corrigir isso, você não vai conseguir casar de novo. Você não vai conseguir restaurar seu casamento. Só que mais do que isso, se você não mudar isso, você não vai conseguir viver. Porque se uma pessoa que fez um voto de ficar contigo a vida toda, que abandonou todas as coisas, pai, mãe, para casar contigo, foi capaz de te abandonar, se você não mudar, os amigos vão embora, os vizinhos vão embora, os colegas de trabalho vão embora. Você precisa dessa mudança. E entenda que agora você tem essa opção. Divorciou, tudo bem. Uma parte da tua vida precisa de tempo para ser restaurada. Entretanto, você não vai ficar parado no tempo. Nesse tempo, agora você vai se transformar numa nova pessoa. Você vai correr atrás, você vai crescer, você vai estudar a Bíblia, você vai fazer ano bíblico, sabe? Você vai se aprofundar. Sabe o que você pode fazer nesse período? Você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp. Você que está fazendo o Manual do Casamento desde o primeiro dia, você pode pegar e falar assim para mim: Diego, eu quero ajudar alguns casais. Tem espaço para mim no manual? E tem muito trabalho também. Mas você pode, cresça, desenvolva, tenha histórias para contar, seja uma pessoa com autoestima lá em cima. E você pode isso, enquanto houver vida, tem esperança. Desenvolva um regime, comece a fazer uma academia, um esporte de louco. O que é um esporte de louco? Algo que você nunca imaginou. Arco e flecha, ou talvez fazendo natação, ciclismo, enfim, nem que seja xadrez, mas faça, produza uma nova pessoa. Cristo te dá essa oportunidade, Cristo te faz esse convite para você ser uma nova criatura nele. E se você quer restaurar seu casamento, isso é um requisito. Se você quer alcançar a felicidade, isso é um requisito. E se você quiser a salvação, isso é um requisito. Tá bom? Pense nisso. E olha, no vídeo de amanhã, eu quero estar falando para uma outra pessoa, tá? Essa de hoje, se ao longo desses 84 dias essa pessoa ainda não deixou de existir, que amanhã seja outra assistindo o vídeo, tá bom? Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.